Boa tarde, pessoal. Meu nome é José Verá. Eu venho da Iteporã, na Serra Bonita, aldeia. E eu queria agradecer meu trabalho, que muitos anos eu vivo lá em município Riozinho, Maquiné e o Cará. Então, essa aldeia fica no meio da município. Então, eu trabalho há muitos anos, né? Eu vim para esse mundo para trabalho, para mim, muito importante, né? Que um Deus me criaram por essa terra. E muita coisa que acontece por esse país, e não é só para o Brasil, Paraguai, no Argentina, toda. E grandes trabalho quando Deus chegaram para fazer trabalho. Então sempre eu falo assim, porque por esse mundo ele veio, chegaram, trabalha sozinho. Então quando muita coisa ele fazia no trabalho, ninguém filmava eles. Agora só a pena que nós sabemos, né? E depois de 2000 vai chegar mais assim, coisa nova, tudo isso chega para nós. Para os Guarani, e não é para os Guarani também assim. Para cada um tem uma história, né? Então, a primeira história que conta tem que ser os Guarani. Porque meu trabalho é importante, assim, um desenho, Deus mandou para fazer um desenho só. O que ele plantou primeiro, cada planta, então ele cada planta que ele plantaram para a terra botou nomes em Guarani, cada plantio. Muita coisa ele planta para a terra. Só que ele botou em nomes Guarani. Por isso nós sabemos tudo em nomes, umas árvores assim. Animais também nós sabemos tudo como é que nome, porque Deus botou, então nós sabemos tudo isso. Então, essa coisa que estou estudando agora. Eu queria passar para os alunos agora de 15 anos, 20 anos, e o que vai acontecer por esse mundo. Então, por enquanto, Deus não vai voltar. Ele falou para voltar, mas essa terra vai continuar ainda. Disse que agora o primeiro, nós estamos segundo. E, e depois de nós vai ser outra pessoa, disse Deus. Então vai fazer renovação da terra 3 vezes. Um já foi, dois já foi. Nós esperamos 3. E ele está olhando para a terra agora, que ele plantaram muita coisa e o mundo não tem mais assim que ele plantaram. Quando chega Juruá aqui, ele troca. Primeiro cortaram tudo. O lugar desse, uma árvore, plantaram pino e eucalipto. Então, essa coisa que Deus está vendo. Então, ele não queria fazer assim, estou lembrando assim, 2024, que acontecia, né? Muita água chegaram. Então, porque agora, um pouco, agora estudante novo tem que pensar como é que vai ser, salvar alguma coisa. Só isso que Deus queria. E para nós também. Na minha aldeia,
Sempre falo assim, muito pessoa, eu recebi da turista de toda parte, assim, de outro país, da Alemanha, da Austrália também, e eu contei muita coisa, né? Porque outro país acontece mais muita coisa. E agora, sempre assim, cada ano vai acontecer alguma coisa. Então, na minha aldeia, eu tenho muita criança, porque tem muito nascente lá na serra. Então, a água daqui a pouco disse vai acabar. Se os Guarani não pedir para Deus para mandar água para nós, não é fácil. E agora eu estou sentindo muito também assim, aqui por esse Brasil. Já tem pouco água para nós, muito pouquinho água. Se não, se Deus não mandou água para nós, como é que vai viver? Então, ele falou assim, porque ele sabia tudo quando começou a fazer um trabalho aqui na Terra, ele sabe tudo. E ele falou, meu mandato disse, só apenas 2.000 anos. Falou para os Guarani. Ele, pessoalmente, ele falaram. Então, e muito importante, quem estuda assim na universidade tem que saber mais muita coisa. E pois o Guarani que é dono da terra. Se faltou alguma coisa, eu tenho que pedir para ele. E por isso estou fazendo um livro. Tem que passar a mão do jovem para saber o que aconteceu e o que vai acontecer. Então, eu agradeço muito, assim, cada aldeia também tem uma escola para os Guarani, só que para mim essa não é importante. E nossa escola se reúne e conversa pessoalmente. Cada ano o que a gente vai fazer, plantar mais alguma coisa para salvar água, terra. E eu vou voltar a falar da terra um pouquinho assim. Primeiro só terra, deu, eles deixaram. Primeiro planta veio uma árvore. E segundo, veio água para crescer que ele plantava. E depois, manta nativa, ele fazia muita fruta também deixaram. E depois ele pensou para fazer algum bichinho para viver por esse mundo. Disse que bichinhos, se não tem, vai ser muito silêncio. Quando nasce sol, não vai cantar algum, assim, um passarinho não vai cantar. Então, tudo isso ele fazia, né? Então, ele criou primeiramente uma árvore e depois animais. E para não secar a água, ele deixaram também algum tartaruguinha, peixe. Então, ele que botaram dentro d'água. Então, tudo isso agora acontece e branco pega muito, peixe mata muito. Diz que peixe não é para venda. Então, peixe também é um tipo artesão para o povo indígena. A indígena tem que vender para o branco. Então, tudo isso Deus deixou para nós. E sobre erva mate também, na minha aldeia tem bastante. E essa coisa também eu agradeço muito
que muitas pessoas a conheceram, porque nós trabalhamos lá a gente falando assim de cariço, fazer erva mate. E erva mate também é importante, então, quando deu para fazer um trabalho, porque esse mundo é muito grande. Então, é cafezinho para eles. Então, agora diferente ficou por esse mundo. Café já é outra coisa. Então, cafezinho, então Deus usa erva mate. Ele levanta para fazer trabalho, então ele tomou um mate. Então, essa poronguinho a gente chama. Primeiro semente, ele plantaram por essa terra. Só que essa, ele usa uma platinho, copinho, colheres, é para isso que ele plantaram. Não é como agora, ele não tem prato, essa coisa, garfo, essa coisa, não tem. Ele não usa. Então, eles fizeram planta de poronguinho, de tudo. Para carregar água junto, também ele tem. Então, essa semente é importante. Por isso que todo país usa um poronguinho. Eu agradeço muito, porque Deus que usa isso aí. Tomar mate para fazer ir no trabalho, assim. Quando ele volta no trabalho, assim, também usa 3 mates. E depois de tarde, para dormir, ele usa de novo. Então, 3 vezes ele usa mate. Diz que um cafezinho. Então, nossa alma também tem que ser alimentada desse Deus. Então, erva mate é alimento da nossa alma, que Deus deixou para nós. Então, essa erva mate também tem que plantar, tem que mostrar para Deus, senão não vai dar. Então, essa coisa que acontece. Então, muita coisa que eu vou saber mais ainda, não é todo dia que eu recebi uma mensagem dele. Só apenas 3 vezes por ano eu recebi a palavra e uma mensagem, o que ele falou para mim, para fazer um desenho. Desenho demora muito para mim, porque eu trabalho de manual, não tem máquina, sem nada. E do meu trabalho também, eu trabalho sozinho, porque Deus trabalha sozinho, né? Ninguém sabe o que ele fazia. Então, essa acontece para mim. Então, eu trouxe hoje essa história um pouco, só que eu não sei falar bem português, porque não é estudante da escola. Eu não estudo. Eu não sei escrever nem nada. Então, só apenas eu recebi uma mensagem do Deus do meu sonho. Então, assim que acontece. Então, eu agradeço muito. E se quer fazer alguma perguntinha, eu respondo, tá? Às vezes. Só que aqui no desenho já tem tudo, né? Para ver água, animais, nosso artesão. Então, artesão também tem bichinho de madeira. Para não vender vivo, ele pediu para fazer um desenho só de madeira. Vivo a gente não pode vender. Então, essa coisa tudo na escola tem que saber. Quem quer estudar assim em natureza. E porque por esse livro tem tudo, né? Vai ser outro mais ainda. 2027, por aí vai sair outro, assim. Demora muito isso para mim. Então, a semente também, assim, nós temos ainda na aldeia. E cada ano nós plantamos
para a criança se alimentar. E esse livro também é importante, tem o semente, tem foto, tudo tem. Então, porque na minha aldeia tem tudo. E essa coisa, eu agradeço muito meu trabalho, porque eu tenho muito família, né? Algum para jovem tem que ficar, o livro também tem que ficar para sempre. E não é só para os Guarani, para Juruacuero também tem que passar muito esse livro para saber e entender alguma história. Então, agradeço muito, jovem, porque eu não sei falar muito bem esse português. Vou repetir de novo, né? Talvez alguma parte você não entende, então perguntasse para o Serginho. Então, ele é Juruá, então já sabe tudo. Então, por enquanto, muito obrigado. Eu acho que o Sérgio pode complementar, fazer uma fala também, e daí depois a gente abre para as perguntas, quem quiser também fazer alguma contribuição ou perguntar. Então, uma cultura de 3.000 anos, né? Que permanece ligada à natureza. Então, né, vocês veem quando ele começa a falar de Deus, né? Em Anderu, criando as coisas, né? Ele sozinho ali. E cada um com um propósito, né? Um de cada vez, cada um com um propósito, construindo uma harmonia. E vamos dizer assim, quando o José diz que precisam perguntar para o Guarani, precisam conversar com o Guarani para entender, porque a gente se distanciou disso e quando ele fala isso, ele está justamente trazendo esse olhar assim, ô pessoal, vocês precisam entender de se entender a natureza de novo, né? E outra coisa que bem presente na fala do José, vocês perceberam, né? Também tudo quando ele falava assim, eles se balizando por Deus, né? Em Anderu, agradeço muito porque em Anderu, né, trouxe essa sementinha para nós e ele usava, né, esse prato, essa cuia e a gente pode usar também, então, como ele se entende de natureza e se entende dentro ainda daquele propósito né, de Nhanderu criando naquela harmonia. Então, tudo como bênção, né? Tudo aquilo que foi criado por Nhanderu como uma bênção da qual ele é parte também, né? Então, é quando ele diz, né, como é que vai vender o peixe? Nhanderu criou o peixe, ele botou ali, não tem ninguém criando peixe, como é que alguém pode ser o dono do peixe? Como é que alguém pode ser o dono da água que cai do céu? Né? Como alguém é o dono da terra? Todas essas questões assim, né? Que para nós tão habituais, né? Que a gente nem pensa sobre isso, né? Então, só para a gente pegar e poder entender a profundidade do José, assim, né? Poder entender exatamente o José também, a gente tem que colocar nesse lugar onde eu sou parte da terra, né? Não é a terra que é minha, eu que sou da terra, né? Eu que sou desse lugar, né? Que você, né? Então, para mim, esse tempo de convivência foi trazendo esse olhar de se observar como a chuva como bênção, né? Não mais como uma coisa assim, né? Mas assim, ficar feliz de que tá chovendo e que mora, que é frio às vezes, né? Mas que bom, né? Que tem isso aí tudo, porque constrói uma certa harmonia no nosso ambiente que, né? Tem que ter o frio para que tudo aconteça em harmonia, né? Tem que ter a chuva, tem que ter tudo e dessas coisas que o José trouxe, assim, né? Eu ia convidar o José para mostrar mais desenhos depois e se poder falar, né, sobre essas coisas que ele desenhou, assim, que e a gente pudesse então observar, né, sobre essa perspectiva de alguém que está ligado à Terra, né? E esse é o convite, eu acho que o grande convite do José é esse, que a gente possa se ver na natureza, né? Então, quando ele faz o livro, ele quer que a gente tenha contato com isso. Mas para a gente entender mesmo, acho que vai ter que ir lá na aldeia dele, conviver um pouquinho, saber o que andar naquela trilha, beber uma água pura, dormir sem o som do barulho da cidade, sabe? Poder ouvir a natureza. Um momentinho a gente tirar na nossa vida para ser a natureza, sabe? Mesmo que seja um momentinho assim,
E devagarinho a gente vai começando a entender melhor isso. Né, da minha experiência eu trago isso, sim. E, né, aproveitar esse momento da fala, né, convidar em setembro, no começo de setembro a gente vai fazer mais um Carijo, o 34º Carijo da Amizade. A gente tá né, depois podemos compartilhar essas informações mais. Mas o grande convite, assim, o José é um professor que está lá na escola né, na floresta lá, aberto para receber as pessoas que têm interesse em, né, tem interesse mesmo em saber o que é isso, entender melhor esse caminho, sabe? Ele diz muito assim que o caminho de cada um, né? Cada um tem um caminho espiritual, né? E o caminho de cada um é um caminho estreitinho, né? É um caminho bem estreitinho e que tu tem que caminhar por ele, assim. É tu que não dá para pedir, não dá para pegar carona, não dá para chamar Uber, não tem atalho, né? E se tu sair do teu caminho, daqui a pouco tu, né? Tu tá andando na volta, tu não tá indo, tu vai ter que voltar pro teu caminho para poder seguir, né? Como eles percebem o mundo, né? Que cada um tem uma missão, né? E cada um que em cada vida nesse lugar, em Anderu colocou com uma missão e conhecer a sua missão e se colocar no serviço de Anderu para eles é, digamos assim, seria o desejável para cada um de nós, né? E então agradeço poder ter podido ouvir essas coisas e poder entender e também ir tomando um caminho mais para a natureza, né? E aí fica esse convite aí para quem tem vontade né, dessa caminhada, o Carijo da Amizade é uma imersão de uns 3, 4 dias, mais ou menos, que a gente vai lá para a floresta, coleta erva mate, né, coleta madeira dentro da floresta, traz para perto da aldeia, aí a gente passa uma chama que chama sapeco, né, na folha, depois passa umas 10, 12 horas, às vezes de noite, às vezes de dia, né, embaixo de uma fogueira, assim, sobre uma fogueira, né, e bom, aí no final de tudo, aí a gente tem erva mate para tomar, assim, e muita coisa compartilhada nesse ambiente, dentro dessa cultura, uma imersão dentro da cultura do Guarani, é uma aldeia que está aberta, porque já tem um contato mais próximo com essa rotina do carijo, né? Já virou uma rotina dentro do processo, então, como é que eu vou dizer? É uma oportunidade muito rica de troca com a cultura do Guarani, assim, né? A gente chega com a vontade de querer aprender, né? Não, né? Escutando mais, falando menos som, né? Mais coração. E, bom, eu queria concluir minha fala com isso, sim, esse convite para todos. E Aveté, quer dizer obrigado, no Guarani. Eu acho que a gente pode ver se alguém tem perguntas ou contribuições, mas a gente também pode, como o Sérgio sugeriu ali, se o José quiser apresentar mais os seus desenhos, né, explicar também esse processo de criação dele, acho que seria bem interessante também. Então, se alguém tiver pergunta, pode levantar a mão também, a gente passa o microfone. Mas enquanto isso, o José pode ficar à vontade para mostrar o que sentir. Desenho, vou mostrar essa São Martim Pecador. Quando Deus botou o peixe na água. Então um dia ele queria comer o peixe, Deus. Aí ele pediu para o Martim para ir buscar para eles. Aí o Martim foi
buscar peixe para Deus. Isso. Então, esse é Martim pecador muito importante, né? A gente não pode matar ela. Proíbe Deus. Então, tu faz muito. Eu agradeço disso, deu para ele. Porque ele buscava peixe para ele comer. Então, sua alimentação é peixe para ti, disse Deus. Aí ele disse, Martim pecador, só come peixe ele. Então, esse desenho eu fiz para mostrar, né, para a criança. E esse animaizinho não pode matar nem nada, deixa viver. E por causa que Deus, ele deixou, não pode matar ninguém. Disse que se matar algum bicho é um crime, né? Mas crime nós fazemos para Deus. Não é aqui para a terra, é para Deus. Isso aí que está acontecendo agora. Agora também tem muito carro assim atropelado, alguns animais. Esse aí não pode fazer cobrança um governo. Esse aí não é do governo. Quem deve é para Deus que nós devemos. Não é para governos. Por que o governo cobra? Se ele sabe essa coisa, por que não passar para a aldeia, pagar para indígena? Então, esse disse o maior crime do mundo. Porque toda coisa deixaram e o bichinho tem que tratar bem ela. Ou algumas árvores tem que plantar também muito bichinho. Ele canta de manhã, quando nasce sol, vou repetir de novo isso aí, sobre animais. Então, quando nasce sol, ele canta, né? Só que para Juruá, assim, não é por causa que mora assim no apartamento, né? Então, na aldeia não é assim. A aldeia não é apartamento. Então, cada bichinho canta. Por exemplo, agora eu planto muito erva mate, muitos animais chegaram comendo fruta. Então, cada cidade também agora tem que pensar, fazer essa coisa. Porque muito pouquinho já sobraram também bichinho, assim na estrada, é muito atropelado, animais. Então tudo isso deu vendo agora, né, que tratou mal assim. Então essa coisa também, eu vi desenho sobre peixe, então era isso. Então Então eu vou falar da água. Esse Catarata Iguaçu, primeiro rio que Deus criou, 30 ou 40 mil anos. Essa tem. E Deus, esse rio deixou para... Ele sabe, né, que alguns anos o Juruá vai chegar terra indígena. Então ele vai usar esse rio, Catarata Iguaçu, e para criar energia. Já tinha falado ele, né? Qualquer coisa, os brancos sabem fazer tudo agora, disse que tudo minha, disse Deus. Então, no estudo também passou algumas informações para vocês. Isso aí tem que entender também os alunos.
É verdade que para você um papel deixou para estudar. Então foi ele que passou para você. Então tudo isso eu agradeço muito, né? Sobre Ano Novo, em Natal também assim. Porque milhões de pessoas têm que não acreditam eles. Muita pessoa não acredita, que não tem mesmo Deus, disse. Mas no final ele vai voltar. Diz que agora para mim é muito prejuízo ficou. Terra muito suja. Ele vai voltar, fazer limpeza. Ele vai limpar, ele vai checar a água, aquele que estava o rio, tem que secar tudo e fazer limpeza, para botar água nova de novo. Então tudo isso vai acontecer. Eu estou pedindo um grande assim para zoar, cuidar melhor daqui, água, e o lixo não pode jogar no rio, porque tem muito bichinho, né, dentro da água. Então, uma árvore plantaram assim na beira do rio para cair fruta na água, para peixe se alimentar. E agora ele também não conseguiu mais alimento para eles. Sem querer tem que comer lixo. Então tudo isso acontece. Então, essa história é muito importante para mim. Então, eu agradeço muito meu trabalho. Então, E essa chama xaxim. Na minha aldeia tem muito. Essa é parede da minha casinha que eu tenho. E esse aí eu recebi uma mensagem, foi em 1985. Deus falou para fazer dessa uma casinha para mim. Então minha casinha até hoje tem. Quer conhecer na minha aldeia, minha casinha de verdade. Então, cada coisa para fazer, eu recebi são do Nhanderu, né? Então, para fazer um telhado, essa taquara, também tudo telhados, tudo natural. Então, essa aí da minha casinha. Ainda tinha falado. Então, essa aí é uma árvore. Então, essa deu, plantaram uma mata nativa. Se não tem mais disso, não tem mais seguro. Terra não tem como segurar. Algum momento, algum dia, terra vai cair. Para não cair terra que eles plantaram, porque a raiz que segura a terra. Então a gente tem que pensar agora, plantar de novo. Algum lugarzinho tem que plantar essa uma árvore nativa. Isso aí que Deus pediu agora, né? Então terra é dele. Então isso aí também é importante para mim. Na minha aldeia, às vezes eu passei para criança, assim, para mim mais, eu tenho muito sentido às vezes. Então acontece assim para mim. E eu agradeço muito assim da meu desenho. Não é aqui do Brasil, já tem, estou no Paraguai, no Argentina.
e outro país já tem esse livro. Então, eu agradeço muito mais uma vez. Por enquanto era isso. Eu queria eu queria complementar, então eu esqueci de fazer o convite. Até o dia 5 de julho tem a exposição de José Verá lá no Margs, de terça a domingo, até às 18 horas, né? Pode entrar. E na sala do fundo lá tem uns 28 desenhos do José e tem mais umas fotos, tem uns vídeos passando, tem os 3 livros. Aqui tem 2 livros. Ele tem um livrinho anterior que é lá da 2004, que aí foi o primeiro livro, né? Onde já esse trabalho já estava acontecendo desde a década de 90, né? E então, para que isso pudesse estar aqui hoje, pudesse transformar num livro, isso tudo foi coisa assim de, sabe, ligação de uma pessoa com outra, de conhecer, de fazer. O que eu queria dizer é justamente assim, a ação de cada um faz muita diferença, sabe? Cada um que tiver uma atitude agora lá adiante vai fazer muita diferença. E isso é uma coisa importante para quem está aqui, né? Podendo ter acesso, né? Poder, né? Na ponta da lança, furar a agulha. Gratidão. Era isso. Então, para finalizar, vou mostrar essa foto. Então, essa aí era eu. Uhum. Então, pessoal, não sei se alguém tem alguma contribuição, alguma pergunta. Então, eu vou agradecer muito, muito a presença de vocês, tá? Tá saindo o som aí, tá? O Sérgio saiu hoje 4 horas da manhã para ir lá para Maquiné buscar o seu José e a família dele. Então, agradecer muito também por essa disponibilidade, né? E então vou agradecer a presença de vocês. Daí vocês podem sentar e daí a gente vai começar a apresentação dos outros trabalhos agora. Uhum. Muito obrigado. Obrigado.